Pessoal, agora vamos trabalhar com as funções financeiras conforme prometido. Basicamente, vamos tentar identificar a nossa primeira função. Se a gente olhar a nossa expressão de juros compostos, a gente tem lá VF igual a VP vezes 1 mais I elevado a N. Então, a gente vai encontrar funções financeiras que são as funções que a gente vai utilizar, as funções básicas, né? A gente tem valor futuro, função VP, função taxa e função NPR, para esses quatro itens que compõem a nossa expressão. Então, a primeira a função que a gente vai utilizar é valor futuro. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenha um caso aqui, onde eu tenha um valor presente de 8.000, tá? E um valor futuro que eu quero determinar, sendo que eu aplico esse valor de 8.000 durante 7 meses a uma taxa de 2% ao mês. Eu gostaria de saber quanto seria o valor que eu obteria ao final desses 7 meses a essa taxa de 2% ao mês. Bom, isso se a gente fosse aplicar essa fórmula que está ali, facilmente a gente encontraria. A gente já fez isso diversas vezes, tá? Mas como é que funciona no Excel? Bom, no Excel é simplesmente utilizando a função. A função, no caso, é a função VF. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui os nossos dados. Eu sei que o meu valor presente é igual a 8.000, ok? Vamos só formatar isso aqui, como eu já expliquei anteriormente. Coloco o separador de milhares. Vamos colocar um período N igual a 7 meses. Cuidado para não colocar o meses junto na mesma célula, senão ele não interpreta. Tem que deixar o 7 e aí colocar o mês separado. O meses é mais só para a gente entender o que a gente está fazendo. O mês não precisa necessariamente no cálculo. A taxa de juros é de 2% ao mês. O ao mês também é a mesma coisa do meses. Agora observe que quando eu coloco 2%, na realidade eu estou escrevendo 0,02. Ele já interpreta, eu não preciso dividir isso por 100. Quando eu escrevo 2%, ele já sabe que é 0,02. Ok? Bom, então vamos calcular. Para calcular isso, ou seja, para determinar o meu valor futuro, eu tenho que usar a função VF. Então a função VF pode ser maiúsculo, minúsculo, tá? E veja que eu abro e eu coloco exatamente o meu, é, a minha, meu parênteses, né? Ele já abre aqui embaixo, né? Os argumentos dessa função. No caso aqui, taxa, separado com ponto e vírgula NPR, separado com ponto e vírgula PGTO, ponto e vírgula VP e ponto e vírgula tipo. Bom, no momento em que eu vou selecionando ou escrevendo, posso escrever aqui os valores, eu posso selecionar de outras células. No caso aqui, eu vou selecionar da célula de 2%, ou seja, que é a taxa. Veja que ela aparece aqui em azul, aparece em negrito, depende aí do teu Excel. Então, separo com ponto e vírgula, aí ele pede NPR. NPR, no caso, é o nosso N, ou número de períodos, no caso, 7, certo? E aí, separo com ponto e vírgula, ele pede pagamento. Bom, pagamento nesse nosso caso aqui não existe, porque o pagamento que ele se refere seriam as parcelas, né, de como se fosse uma série de pagamentos, de prestações ou algo nesse sentido. No nosso caso não existe, é só um valor singular que está no presente e eu quero levar para o valor futuro. Tá? Então, o pagamento não existe, eu posso colocar zero ou eu posso colocar mais um ponto e vírgula. O ideal é você colocar um ponto e vírgula e não escrever nada. E aí ele veja que ele pede o meu valor presente, tá? Esse valor presente está entre colchetes aqui, indicando que seria um valor opcional, que se eu tivesse usado o PGTO aqui, eu não precisaria colocar o VP, porque ele está entre colchetes aqui. Mas como eu não pus o PGTO, eu tenho que colocar pelo menos o VP, então eu vou colocar o 8.000, que é o meu VP. Bom, o último argumento que ele pede é o tipo. Tipo é para séries de pagamentos. Vocês vão ver daqui a pouco que a utilização de séries de pagamento, elas podem ser antecipadas, postecipadas e diferidas. No caso aqui, o Excel permite que eu utilize tanto antecipadas quanto postecipadas. E aí, para que ele saiba qual é o tipo de série, eu utilizo tipo 1 ou tipo 2, tipo 0 ou tipo 1, perdão. No nosso caso não é série de pagamento, não é nada, então eu deixo isso em branco. Então ele vai considerar como tipo zero. Então eu fecho o parênteses, não ponho nada. Então veja que aqui é a taxa, aqui é o número de períodos, um ponto e vírgula e outro ponto e vírgula separando aqui, indicando
o pagamento que não existe e eu tenho aqui basicamente o valor presente. Fechando, dou um OK e veja que ele aparece aqui 9.189,49. Veja que existe uma consideração interessante aqui. Quando aparece esse valor, ele de uma certa forma traz, vamos dizer assim, um valor negativo, ok? Muito bem, nesse nosso caso aqui a gente tem esse 9.189,49 que está negativo e eu tenho 8.000 que é positivo. Por que ele está negativo? Na verdade ele está utilizando uma convenção do Excel que vocês vão ver em todas as funções praticamente, ele usa essa convenção, né, onde eu tenho, né, que ter sinais trocados aqui, por exemplo, 8.000 e o valor futuro, né, veja aqui pela convenção do fluxo de caixa do desenho, um está para baixo, outro está para cima. Quer dizer que eles não podem ter sinais iguais, vamos dizer assim. Não quer dizer nada, né? Mas é só uma convenção. Então é importante que você veja que, no caso aqui, apareceu como sinal negativo, né? Como em vermelho, que é essa formatação. Se você colocar aqui no separador de milhares, fica novamente, para tirar o real, né? Eu tenho ele como negativo. Se eu colocar 8.000 como negativo, observe, né? Fica o 9.000 positivo, ou seja, tanto faz. Na realidade ele não é um valor negativo, só que como eu tenho uma saída de dinheiro aqui, por exemplo, eu tenho uma entrada de dinheiro aqui. Então os dois não podem ser positivos, os dois não podem ser negativos. Eu não tenho duas retiradas ou não tenho duas entradas. Eu tenho uma retirada e uma entrada. Tanto faz. Aí é só uma questão de convenção, tá? Muito bem, essa é basicamente a função VF, só revisando. Ela é obtida escrevendo igual VF abre parênteses, e aí você vai ter já os argumentos da sua função sempre aqui colocados. Tá? Então, é tranquilo de ser feita, né? Eu espero que você reproduza isso e faça outros exemplos aí utilizando essa função VF, ok? Obrigado.